Lucy Blackthorne encarou a carta de jogar. Jazia em sua bancada uma visita indesejada. O ar pairava pesado, denso com o odor de ozônio e algo mais. Algo antigo e maligno. Seus dedos traçaram as bordas da carta. Estava gasta, a tinta desbotada. A figura na carta parecia zombar dela, uma paródia grotesca de um bobo da corte. Bufão. Ela encontrou a carta aninhada entre suas ferramentas, uma mensagem arrepiante da criatura que assombrava seus sonhos. Esta não era uma ameaça comum. Bufão era real, ele era perigoso, e ele estava vindo atrás dela. Lucy se recusou a ser uma vítima. O medo não a dominava. Ela lutaria. Ela iria desvendar o mistério da carta. Ela descobriria os segredos do bufão. E quando chegasse a hora, ela estaria pronta. Ela pegou a carta, o papel fino e frágil em suas mãos. O cheiro sulfúrico se agarrava a ela, uma lembrança amarga do perigo que enfrentava. Bufão estava brincando com ela, deixando um rastro de medo e incerteza em seu despertar. Mas Lucy não seria dissuadida. Ela o encontraria. Mason Walker acordou com um sobressalto. O pesadelo se agarrava a ele, seus dedos gelados cravando em sua alma. Ele se sentou, o suor grudando em sua pele, seu coração batendo forte contra suas costelas. O quarto estava escuro. A única luz vinha da lua se infiltrando pela janela suja. Ele ainda podia sentir a presença, fria e ameaçadora, persistindo nos limites de sua consciência. Estivera com ele desde que ele conseguia se lembrar, uma sombra constante sussurrando dúvidas e medos em sua mente. Alimentava-se de sua culpa, sua vergonha, seus medos mais profundos. O passado de Mason era uma teia emaranhada de más decisões e promessas quebradas. Ele tentou fugir, enterrá-lo sob uma montanha de arrependimento. Mas o passado tinha um jeito de alcançá-lo, de arrastá-lo de volta para a escuridão. Ele se levantou da cama, seus movimentos rígidos e desajeitados. O chão estava frio sob seus pés descalços. Ele caminhou até a janela, seu olhar atraído pela escuridão profunda lá fora. Havia uma tempestade se formando, ele podia sentir no ar. Uma tempestade que espelhava a turbulência que graçava dentro dele. Uma melodia fraca flutuava no ar, triste e assombrosa. O som parecia penetrar nos ossos de Lucy, enviando arrepios por sua espinha. Era uma melodia que ela já tinha ouvido antes, em seus sonhos, tecida na trama de seus pesadelos. A melodia do bufão. Ela conhecia aquele som. Ela conhecia a melodia arrepiante que parecia serpentear pelo ar, buscando um caminho para se enfiar sob sua pele. Falava de loucura e caos, de uma escuridão que consumia toda a luz e esperança. Era um aviso e uma promessa. A mão de Lucy se fechou ao redor da carta de baralho. O cheiro de enxofre se intensificou, preenchendo suas narinas com seu odor acre. Era um cheiro que ela passou a associar a bufão, com seus jogos distorcidos e intenção maliciosa. A música ficou mais alta, puxando-a como uma mariposa para uma chama. Vinha da velha capela nos limites da cidade, um lugar envolto em sussurros e sombras. Um lugar onde segredos permaneciam na poeira e teias de aranha. Um lugar onde Bufão esperava. Mason sentiu primeiro um leve cheiro de algo fétido e não natural. Enxofre. Ele conhecia bem o cheiro. Conhecia-o das profundezas de seus pesadelos, dos cantos sombrios de sua mente, onde a presença demoníaca gostava de se esconder. Era o cheiro do medo, da corrupção, de algo antigo e maligno. O cheiro trouxe consigo uma onda de náusea e pavor. Agarrou-se à parte de trás de sua garganta, sufocando-o.
Era uma lembrança visceral de seu passado, das escolhas que ele havia feito e do preço que havia pago. A presença demoníaca se alimentava de seu medo, ficando mais forte a cada tremor de dúvida, a cada lampejo de terror. Ele tentou ignorá-lo, se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas o cheiro persistiu, ficando mais forte a cada momento que passava. Estava em toda parte, permeando o ar que ele respirava, infiltrando-se em seus poros. Era um farol, uma placa de sinalização apontando-o para um confronto que ele não podia evitar. O cheiro de enxofre era uma convocação, um chamado às armas. E Mason, apesar do medo, sabia que não tinha escolha a não ser atender. Seção 5. Sussurros na escuridão. Os sussurros começaram como um leve murmúrio nos limites de sua consciência. Eles eram suaves no início, insidiosos, como o farfalhar das folhas ou o suspiro do vento. Mas à medida que Lucy prosseguia, suas botas triturando o caminho de cascalho, os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Eles diziam seu nome, distorcendo-o, zombando dele. Eles sussurravam sobre seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças mais profundas. Eram as vozes da loucura, do caos, da escuridão que prosperava nas sombras do mundo. Lucy acelerou o passo. Seu coração martelava contra suas costelas, sua respiração presa na garganta. Ela podia sentir sua determinação vacilar, sua coragem sendo testada. Os sussurros foram feitos para enfraquecê-la, para quebrar seu espírito antes mesmo que ela enfrentasse Bufão. Mas Lucy era feita de fibra mais resistente. Ela não seria influenciada por sussurros no escuro. Ela não daria a Bufão a satisfação de vê-la desmoronar. Ela o enfrentaria de frente com toda a força e desafio que pudesse reunir. Seção 6. O abraço da capela. A velha capela erguia-se diante de Lucy, uma silhueta esquelética contra o céu tempestuoso. Suas janelas estavam escuras, olhos vazios olhando para a noite. A tinta outrora brilhante descascava de suas paredes como crostas, revelando a madeira apodrecida por baixo. Era um lugar de sombras e segredos, um lugar onde o véu entre os mundos parecia fino e frágil. O cheiro sulfúrico era avassalador agora, espesso e enjoativo. Emanava da própria capela, uma névoa de maldade que se agarrava às pedras antigas. O vento uivava ao seu redor, chicoteando seus cabelos em seu rosto. Carregava consigo o som de risos distantes, frios e cruéis. Bufão estava lá. Ela podia sentir isso em seus ossos. Lucy deu um passo à frente, sua mão pairando sobre o atame de prata embainhado em seu quadril. O ar crepitava com expectativa, com uma sensação palpável de pavor. Ela podia ouvir sua própria batida cardíaca em seus ouvidos, uma batida frenética contra o silêncio da noite. Hesitar era um luxo que ela não podia se dar ao luxo. Respirando fundo, Lucy empurrou a pesada porta de carvalho e entrou. Seção 7. Sombras, aproximando-se. O cheiro atingiu Mason como um golpe físico. Enxofre. Estava em toda parte, sufocando-o, queimando suas narinas. Ele tropeçou, sua mão voando para a parede para se firmar. A presença demoníaca estava próxima. Ele podia sentir seu toque gelado em sua pele, sua risada malévola ecoando em sua mente. Ele estava em um beco estreito, as paredes se fechando sobre ele como um torno. O ar era denso com o fedor de decomposição e algo mais, algo antigo e maligno. Sombras dançavam ao seu redor, se contorcendo e se contorcendo em formas grotescas. Ele estava preso.
A presença demoníaca queria que ele entrasse em pânico, que sucumbisse ao seu medo. Queria quebrá-lo, reivindicá-lo como seu. Mas Mason se recusou a ceder. Ele não deixaria essa coisa controlá-lo nunca mais. Ele tinha que encontrar a fonte do cheiro, o epicentro desse mal. Ele tinha que enfrentá-lo, confrontá-lo. Era a única maneira de se libertar de suas garras. Respirando fundo, Mason mergulhou mais fundo na escuridão. O interior da capela era tão opressivo quanto seu exterior. O ar viciado pairava pesado, denso com o cheiro de decomposição e poeira. Teias de aranha cobriam os bancos como mortalhas macabras, e o ar era denso com o silêncio de eras. A única luz vinha da lua se infiltrando pelas janelas sujas, lançando sombras longas e distorcidas pelo chão. Lucy podia sentir olhos em si, observando cada movimento seu. Ela examinou a sala, seu olhar passando do altar de pedra rachado para os inários empoeirados espalhados pelo chão. Onde ele estava? Que jogo ele estava jogando? Você veio, passarinho. Eu estava começando a pensar que você tinha perdido a coragem. O aperto de Lucy em seu atame se intensificou. Ela não o deixaria ver seu medo, não lhe daria essa satisfação. Ela o enfrentaria de frente, com toda a coragem que pudesse reunir. Onde você está, bufão? Mostre-se. O riso cessou, substituído por um silêncio sinistro. Então, lentamente, uma figura emergiu das sombras atrás do altar. Era Bufão, tão grotesco e perturbador quanto ela se lembrava dele de seus pesadelos. Ele era alto e magro, seus membros impossivelmente longos e finos. Ele usava uma mistura de trapos e farrapos, as cores desbotadas e manchadas. Um chapéu de bobo da corte, seus sinos tilintando suavemente, estava em um ângulo torto em sua cabeça. Mas foi seu rosto que prendeu o olhar de Lucy. Era uma máscara pintada de branco, as feições exageradas e grotescas. Um sorriso largo e pintado se estendia por seu rosto, revelando fileiras de dentes afiados e pontudos. Seus olhos, duas fossas negras na brancura, brilhavam com uma diversão fria e maliciosa. Tão ansiosa para me ver, passarinho? Talvez você esteja esperando uma olhada mais de perto? Lucy manteve-se firme, recusando-se a ser intimidada. Eu não tenho medo de você, bufão. Ah, mas você deveria ter. O medo é um motivador poderoso. Pode levar até os mais fortes de joelhos. Mason emergiu do beco, seus sentidos em alerta máximo. O cheiro de enxofre o levou a um parque abandonado, seus balanços rangendo tristemente ao vento. O ar crepitava com uma energia estranha, uma sensação de erro que lhe causou arrepios na espinha. Ele podia sentir a presença demoníaca observando-o, brincando com ele. Estava em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo, uma ameaça constante e insidiosa. Ele tinha que acabar com isso. Tinha que confrontar a coisa que o assombrava. Ele respirou fundo e trêmulo, preparando-se para o confronto. Ele não tinha armas, nenhuma magia para protegê-lo. Tudo o que ele tinha era sua coragem, sua determinação de se libertar das sombras de seu passado. Ao caminhar mais fundo no parque, ele notou uma figura sentada em um dos balanços. Era uma criança, não mais velha que 10 anos, com a cabeça baixa, os ombros tremendo em soluços silenciosos. O coração de Mason se compadeceu da criança. Parecia tão perdida, tão sozinha. Ele deu um passo à frente e então parou. Algo não estava certo. O ar ao redor da criança crepitava com a mesma energia sombria que permeava o parque. Ele havia caído em uma armadilha.